nesse instante, nós vamos agradecendo ao Mestre Jesus por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa noite, juntamente com André Luiz, com Emmanuel. Esse capítulo que nos dá tanta informação sobre essa transição que é feita do mundo físico para o mundo espiritual. Nós que nosso estudo semanal do Evangelho, a gente estava vendo exatamente sobre o desprendimento da alma do corpo no momento da morte. E aí a gente vê exatamente a Evelina descrevendo as impressões que ela passou e os primeiros momentos em que ela chega aí no plano espiritual. Obrigada, Mestre, por todas as bênçãos que todos nós recebemos, essas bênçãos invisíveis, porém incontáveis, muito maiores do que nós todos merecemos. Obrigada por toda a ajuda que nós recebemos do plano espiritual invisível. Nós sabemos que essa ajuda não se limita a esses 30 minutos que estamos aqui, mas se estende durante todos os dias, durante a semana. Que cada um de nós possui uma fichinha, um nome, em que os espíritos amigos vêm até aqui e veem o que é que cada um está passando, suas necessidades, suas preocupações, seu estado físico, sua saúde mental. Senhor, obrigada por a sua misericórdia imensa para conosco. E nesse momento, nós damos por iniciado o nosso estudo dessa noite. Então, a gente já terminou aí 20% do livro. Parece que foi outro dia que a gente começou e, de repente, já estamos aí, né? Chegando aí num milestone do livro. Esse capítulo fala reencontro, mas o reencontro é só no finalzinho do capítulo. Tem um monte de coisa que acontece antes, né? Que chamou a minha atenção. A primeira coisa que me veio à cabeça é esse filme da vida que passa e que é relatado várias vezes em outros livros, em que a gente recorda o que passou. É como se passasse num milésimo de segundo a experiência da vida inteira. E tem alguns relatos de sobrevivência, de morte, né, de volta, esqueci como é que fala, a experiência de morte, né, e que as pessoas acabam revivendo, né. Eu lembro de ter lido um livro que falava de mais de 300 casos que alguns médicos na Inglaterra tinham pesquisado de experiências de pacientes que passavam pela morte, que estavam dados como mortos e que voltaram à vida, e eles todos relatando algumas dessas coisas que ela fala. A primeira coisa, como eu comentei, é esse filme da vida. E é interessante como isso fica gravado no nosso hard drive, né? Que a gente sabe que o nosso corpo espiritual é onde tem exatamente essa memória física, né, de tudo que a gente fez, de tudo que a gente passou, e fica depois impregnado aí no nosso perispírito, como a gente já viu no curso de perispírito. Além disso, ela fala dessa sensação que ela passou de levitação. Nesse livro que eu falei para vocês, que eu não me lembro o nome, que foi feito por um médico, não foi feito por um espírita ateu, é só que um monte de paciente dele começava a descrever situações que tinham acontecido no hospital fora do quarto, ou que tinham acontecido o paciente deitado, olhando para o teto e ouvindo ou descrevendo conversas que tinham acontecido no corredor ou em cantos do quarto em que eles não tinham acesso visual. E eles conseguiram descrever exatamente o que tinha acontecido. Então, o médico começou a questionar como é que isso é possível, né? Então, é porque o espírito, ele acaba se afastando do corpo momentaneamente e, nesse momento, nesses casos de semi-morte, eles acabavam voltando. No caso da Evelina, a gente viu que esse desligamento realmente foi o desligamento para o plano espiritual. Ela conta da dor do corpo que ela sentia.
claro, ela está doente, né? Então, esse desconforto todo que a gente sente no momento da doença, depois o esquecimento total. É como se tivesse entrado num estado de amnésia, que a gente sabe que é esse sono profundo em que a gente é colocado muitas vezes para o momento do desprendimento, né? A gente vê em livros de André Luiz, cada morte é de um jeito, cada desprendimento é de um jeito, e que muitos são levados pelos médicos em macas mesmo, adormecidos. Nesse caso, provavelmente o que aconteceu, eles devem ter dado um sedativo para ela, da mesma forma que deram um sedativo mais adiante no capítulo, e levaram ela para onde? Para uma colônia no plano espiritual, um lugar bonito. Então, a gente percebe que ela tinha merecimento para estar lá, porque nem todo mundo vai para um lugar bonito. A gente sabe, o próprio André Luiz, o lugar que ele foi o umbral, e ficou 8 anos no umbral, preso no umbral, até conseguir fazer uma prece que fosse pura o suficiente, né? A prece que ele tinha aprendido com a mãe dele, e através dessa prece, ele consegue enxergar a ajuda que estava na frente dele o tempo inteiro, mas que ele não tinha visto, né? Então, no caso dela, a gente vê que ela tinha um merecimento. Ela não tinha feito mal para ninguém. A gente no capítulo vê que ela não fez o bem também não. Mas ela era uma pessoa religiosa, ela tinha um coração bom. Isso já foi o suficiente para que a religiosidade, o desejo do bem, né, levasse ela para um lugar melhor, né? Apesar do marido estar sendo infiel, ela está doente. Então, no livro de muita gente, isso pode se traduzir como uma cachorrada, né? Ela está passando por um momento de câncer e o marido arruma outra, né? A gente sabe que acontece com muita frequência no mundo de hoje, né? Uma experiência de câncer é um bom exercício para ver se o casamento está sólido ou não, porque exige demais da família inteira, né? Como a gente estava comentando, o câncer não é doença de um, o câncer é doença da família. Então é muito fácil a gente ver, logo depois de um câncer, a família, o marido ou a esposa se separarem, né? E nesse caso, a gente está vendo que ele está pronto para uma separação, que acabou o amor, ele está zerado ali, né? Depois que ela não conseguiu dar o filho que ele esperava tanto. Mas ela não tem esse ódio profundo dele. A gente vai ver mais para frente que realmente ela não está super feliz com ele, mas não é aquele rancor pesado, não é o desejo dela, eu vou reconquistar o meu marido, eu vou trazer ele de volta, a gente vai ser feliz, eu vou me cuidar, eu vou cuidar dos outros. A gente viu essa intenção forte dela. Ela morre com essa intenção boa, não com aquele rancor, com aquele ódio amargo, aquela sensação pesada, né? Que provavelmente levaria ela para um lugar completamente diferente, porque como a gente vai ver no decorrer desse capítulo, o pensamento é tudo. E aí, André Luiz faz uma coisa muito interessante. Por que ele descreve tanta coisa nesse quarto, gente? Por que vocês acham? Eu me fiz essa pergunta. Porque ele quer mostrar para a gente, ao meu ver, e depois eu quero saber o que vocês acharam, que a vida no plano espiritual é muito semelhante à vida que a gente conhece aqui na Terra. Então, ele fala de cromoterapia, ele fala da cor da parede, do verde. Então, a gente muitas vezes fica pensando aí se essas terapias alternativas são importantes, são válidas ou não. A gente está vendo o plano espiritual usando. Ela fala o verde que me dava uma sensação calmante. A rosa que tinha um perfume super forte, mais forte, que chamou a atenção dela. Então, a gente vê aí de novo, aromaterapia. Por que era a rosa? Provavelmente porque a rosa ia dar essa sensação de paz, de amor que ela estava precisando. Ela fala dessa sensação do corpo estar mais leve. Por quê? Porque não tinha mais o corpo físico. E a gente já estudou também na aula de perispírito que a densidade do corpo perispiritual é muito diferente da densidade do corpo material, que a matéria fluídica é muito mais sutil, que a química do corpo perispiritual é diferente da química do corpo físico.
mas ela mostra aí sensações, sentimentos, emoções semelhantes ao que a gente sente aqui. Ela está feliz, na verdade ela fica até incomodada. Como é que eu não estou sentindo dor? Estou me sentindo forte. Como é que eu estou conseguindo me mexer, me levantar? E ela tem fome. Então, por que ela tem fome? E a gente sabe que essa fome é muito mais no aspecto mental do que do aspecto físico. Porque a fome, esse alimento é para quê? Para sustentar o corpo físico. Se não tem corpo físico, por que tem fome? Porque é costume. Tanto é que a gente vê no livro Nosso Lar, o presidente do Nosso Lar, né, o espírito responsável pela colônia do Nosso Lar, querendo abolir de uma vez por toda a comida, porque ele fala isso daí é apego à vida material. É sensação. Não é mais necessário ter comida, porque quem precisa de comida é o corpo físico. Por isso que o médico fala pra gente, precisa comer mais proteína, precisa comer mais ferro, você tá com anemia, sua vitamina D tá baixa. Enfim, eles vão aí mostrando pra gente alimentos que a gente precisa ter para quê? Para regular toda a química do nosso corpo, né? Não só o corpo físico, mas a química cerebral também. Então, se eu não tiver ômega 3 o suficiente, ou não conseguir tomar o suplemento de vitamina D, eu posso ficar com depressão, eu posso ter mais inflamação. Quando a gente está no plano espiritual, a gente está vendo aí que a regulação do nosso corpo, do nosso equilíbrio perispiritual está sendo feito não pelo alimento físico, ele está sendo feito por qual alimento? Mental. Isso é importante, gente. Então, significa que aqui na Terra, esse alimento mental não é regulatório para mim? Não, não é isso que eu estou dizendo. Tanto é que a gente sabe, já diziam os antigos, mente sã, corpo são. Olha só. Quanto tempo a gente escuta isso, esse ditado popular? Por quê? Porque a mente, ela vai controlar todo o meu corpo. Tanto é que a gente sabe que muitas das doenças que a gente vê as pessoas tendo são consequência de comportamentos desequilibrados. Então, se eu fico muito nervosa, eu posso ficar com uma gastrite ou com uma dor de cabeça muito forte, um tipo de migraine, ou se eu tenho ataques de raiva, como se fossem semi-ataques de loucura, eu posso ter um ataque cardíaco numa coisa dessa. Se eu guardo muito rancor, muita dor, muita mágoa, eu posso ter problema respiratório, eu posso ter um câncer. Isso já é provado. Tanto é que a gente vê muitos dos hospitais, como Harvard, como Stanford, fazendo terapias de gratidão, terapias de perdão para pacientes com câncer. Por quê? Porque eles sabem que a mudança da sintonia mental vai refletir na mudança do corpo físico. Mas o perispírito, ele é tão sutil que imediatamente ela vai pensar e vai alterar. Essa sensação de bem-estar, de saúde que ela tem, vai desaparecer momentaneamente. Bom, aí ela faz aquelas perguntas básicas, existenciais. Cadê minha família? Como é que eu tô aqui? Como é que me deixaram aqui? Aqui no mesmo lugar que eu tava? Aí o médico vai lá, olha só a delicadeza do médico, que isso é importante para todos nós que somos médiuns e vamos começar a trabalhar a mediunidade no futuro próximo. O médico e a enfermeira que estão lá, eles não falam para ela, querida, então sua família está lá em São Paulo, lá perto do Morumbi, mas você morreu. Eles não falam isso. E quando a gente está fazendo uma doutrinação de um espírito, a gente não pode falar para ele isso. Já imaginou, gente? Chegar alguém e falar, ó, você morreu? Como assim eu morri?
Eu tô com fome, tô sentindo meu corpo, eu tô aqui, tô vendo tudo, tô sentindo tudo, eu tô falando com você, eu não tô morto. Para a pessoa que não sabe a diferença da morte do corpo físico, para a pessoa que não entende que a morte não existe, essa informação é uma informação enlouquecedora. Então, para um espírito que está desequilibrado, porque se vem numa mesa mediúnica pedindo ajuda, se está num trabalho de desobsessão com um obsessor, ele não está entendendo. Ele chega em casa, conversa com a esposa, conversa com o marido, não está ouvindo nada. Não sei se vocês se lembram daquele filme, né, do Sixth Sense, lá do psicólogo, que está achando, que está tratando o menininho que vê espírito, ele não está entendendo que ele está morto. Ele vai na casa dele, ele fala com a esposa, ele não entende, porque ele acha que a esposa está falando com ele e não está. Isso pode acontecer com muita frequência. E aí o médico dá uma advertência para ela, ele vai lá, samba, fala assim, olha, agora não é a hora de você ficar querendo lembrar do que aconteceu, saber muito. Por quê? Por que ele fala isso? Porque pensamento é energia criadora, a gente já sabe disso. No momento que ela pensa, ela está gerando aquela sensação. Está imantando, ela está se imantando com aquela vibração. A gente sabe, a gente já viu que o pensamento funciona como um imã. Pensamento é energia eletromagnética. Ela pensou, ela atraiu, trouxe para si e formou. Na minha cabeça, como vem, a imagem que vem é como se estivesse criando um Lego, sabe? Então, para a gente lembrar, quantas vezes a gente gosta de falar, de pensar em tristeza? Então, de gente que fez o mal para gente, ou de situações em que nós nos sentimos abandonados, ou com medo, ou traídos. E aí é aquela historinha que eu já comentei com vocês do vômito que a gente deixa dentro do ziploc guardado no freezer, esperando a gente ter vontade de sofrer. Então a gente vai lá, tira do freezer, abre o ziploc, cheira, e fala assim, nossa, é ruim mesmo, né? Então o que a gente está fazendo? A gente está trazendo para si todo esse lixo mental de novo. Por isso que Jesus falava que o perdão não é libertação para o outro, é libertação para mim. Sou eu que estou pegando o saquinho de vômito e jogando ele lá fora, né? Nem no lixo dentro de casa. Porque já imaginou aquele saquinho dentro de casa, descongelado, o cheiro que aquilo ia ficar? Então, essa advertência do médico é advertência para a gente. Porque quantas vezes a gente tem essa necessidade de tristeza? E eu vou te falar, essa semana, né, parece que Deus sabe, né, quando me bota para fazer um monte de palestras uma atrás da outra, é porque é a hora que eu tenho para estudar. Porque senão eu vou ficar pensando e abrindo meus saquinhos de vômito. E eu vou falar que na segunda-feira eu fiz meu planinho, né, então cada dia eu tinha que planejar uma aula por causa das coisas que eu tinha que fazer nos próximos, sei lá, 7 dias de aulas complicadas, de que precisava estudar. A mágica que fez. Eu sou a testemunha ocular de segunda de manhã, o jeito que eu acordei, o jeito que eu tava, com dor, desanimada, assim, né, achando, abrindo meu saquinho, ai, meu lúpus, né, ai, com esse meu lúpus. Não, aula de pensamento, fui preparar a aula de pensamento, gente, 4 horas depois eu tava outra. Então, eu tô falando isso porque quantas vezes a gente não faz isso? Por quê? Porque acontece aquela coisa que chateia a gente de novo, é o chefe que fez aquilo de novo, sabe? É o marido ou a esposa, ou é o filho que pela 13ª vez fez a mesma besteira. E aí a gente abre o saquinho. Então, todos nós temos os nossos saquinhos. E que, infelizmente, a gente guarda. Então, esse é o chamamento que eu dou para vocês. Porque o que aconteceu comigo na segunda-feira foi um milagre. Então, a vontade colocada em ação, tá bom, eu vou focar em outra coisa em vez de focar no saquinho.
e mudar a sintonia mental. Aí o que ela faz? Ela pede uma leitura. Imagina, ela pediu leitura da Bíblia. Imagina se ela pede, não, eu quero um livro de crime. Jesus amado, já pensou uma coisa dessa? O que ia acontecer naquele quarto? E ela abre e começa a ler as bem-aventuranças, que a gente sabe que são o coração dos ensinamentos de Jesus. Gandhi já falava que se perdesse todas as mensagens de todos os evangelhos, mas se ainda continuasse com as bem-aventuranças, a mensagem de Jesus estava sendo dada. Por quê? Porque a bem-aventurança faz o quê? Ela dá esperança na vida futura. Ela nos faz sentir consolados, protegidos. É Jesus falando, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os pobres de espírito. Lembrando a gente que a vida não é desse mundo. A vida que a gente tem aqui é uma escola que a gente está passando um tempinho curtinho, mas que a gente vai chegar daqui a pouquinho na vida real, que é a vida espiritual. E ela está se sentindo bem. Ela está feliz, ela está curiosa, está querendo entender o que está acontecendo. E aí, de repente, cabeça dura, o médico sai, ela fala assim, eu vou pensar o que eu quero. Você está falando que o pensamento é tão importante, quem sabe eu pensando neles, eles não aparecem aqui. Imediato. Tem um filme que chama The Field, One Field. Eu ainda não assisti, mas fala exatamente dessa ligação de provas científicas, né, alguns cientistas do mundo inteiro fazendo testes de como o pensamento atravessa o tempo e o espaço e liga as pessoas. Então, para quem tiver curiosidade, chama One Field. Se der um Google One Field Movie, acho que tem que comprar, tipo, $10 para comprar o filme. Mas eu achei interessante, eu vi o trailer e fiquei com vontade de ver, porque muitas das coisas que aqueles pesquisadores, cientistas estavam falando e renomados, é exatamente o que a gente vê de lei de sintonia aqui no Espiritismo. Mas é interessante perceber André Luiz falando disso há tanto tempo atrás, né? Desse magnetismo. E aí a gente vê, ela usou mal a liberdade dela, o livre-arbítrio dela. O que acontece? O médico fala, dá um sedativo para ela, não está pronta para ficar acordada. Então, quando Deus pega e corta as nossas asinhas, é porque a gente não está sabendo usar o nosso livre-arbítrio de jeito. Quando a gente não sabe usar a nossa vontade para o nosso bem, ele é pai. Ele fala, ó, vai ali no cantinho do pensamento um pouquinho, né? Fica lá quietinho um pouquinho. Então, para refletir, o que é a morte do corpo para mim? A gente está vendo aí uma torrente de casos de Covid, 3 mil pessoas morrendo por dia, né? E a gente sabe que a gente não está no epicentro ainda. O epicentro vai chegar lá para janeiro, fevereiro. Essa bola já foi cantada pelo Dr. Fauci. A gente sabia que ia acontecer. Então, a gente sabe que a morte do corpo, que todo mundo que está aqui vai morrer. O corpo da gente vai morrer. Mas que o espírito permanece. Outra coisa que eu achei interessante, agora da morte do corpo, foi para a gente prestar atenção. Eu já tive vários casos na família que a gente vê. A pessoa tá ruim, assim, no hospital, e aí melhora. Aí a família relaxa, a pessoa piora e morre. É muito engraçado isso. E eu me lembro de um caso de uma professora que foi a dirigente do trabalho mediúnico que eu trabalhei anos e que me ensinou, assim, demais. Aconteceu isso, a mulher era amada por todo mundo, ajudava Deus e todo mundo, a dona Jandira. E aí ela estava lá no hospital, ruim. Tava lá, todo mundo em cima dela, falando, dando amor.
Os coitados dos espíritos não davam jeito de levar. Isso está em livro de André Luiz também. Obreiros da Vida Eterna fala disso também. Aí o que fez? Dona Jandira melhorou. Eu lembro da minha mãe falando: minha filha, Dona Jandira melhorou, tá tudo bem, olha, a gente tá indo para casa, tá tudo certo. Eu falei com ela pelo telefone lá do hospital, tá tudo bem, tá tudo bem. Todo mundo foi embora, porque tava todo mundo lá sem dormir, 2 dias depois ela morreu. Foi só as pessoas pararem de atrapalhar. Atrapalhar como? Por mal não, pensando, né, querendo segurar ela, porque todo mundo amava ela, ninguém queria ver ela embora. Então, a gente vê isso acontecendo com frequência, né? Para a gente pensar nisso também. Que quando a gente estiver fazendo prece por quem está sofrendo, por quem está doente, a gente não segurar. Porque às vezes a gente acha que está ajudando e está atrapalhando. Está atrapalhando o plano espiritual. Porque todo mundo tem hora de chegar e tem hora que ir. Gente, se a pessoa chegou a hora dela, que bom, ó, não tem mais que sofrer aqui. Lá vai ser melhor, né? Então, a gente lembrar de seja feita a vossa vontade. A prece que a Everina fez no capítulo anterior. A segunda coisa que eu queria comentar, para a gente refletir, é a semelhança da Terra com o plano espiritual. A gente lembrar que aqui é uma cópia mal feita do plano espiritual. Que as flores são mais vibrantes, as cores são mais vibrantes. Ela fala da cortina que parecia um cristal. A gente vê André Luiz falando das obras de arte em livros antigos como Obreiros da Vida Eterna também. E falando, porque eu vi esse quadro, sei lá, na França, e falei, não, o que você viu na França é a cópia. Porque o pintor veio aqui, viu o quadro e aí copiou o que ele tinha visto, né? E a terceira coisa é o poder do nosso pensamento. Então, quando a gente for usar a nossa mente, a gente lembrar que ela vem recheada de energias criadoras, curadoras ou que fazem a gente adoecer. Então, em vez de eu pensar o mal, vamos pensar o que eu quero, em vez de pensar o que eu não quero. Porque toda vez que eu pensar o que eu não quero, eu já criei. Né? Se eu falar para vocês, não pensem em grilo. Todo mundo aqui já pensou no grilo. Não. Então, vamos pensar em passarinho. Então, vamos pensar no que a gente quer. E focar no que a gente quer. 1 vez, 2 vezes, 10 vezes. Se o pensamento muda tanto, significa que o pensamento consegue mudar o meu DNA? Consegue. Consegue me curar? Consegue. Então, vamos pensar no certo em vez de pensar no errado. Bom, era isso que eu tinha para comentar com vocês. E agora eu vou tirar todo mundo do mute para a gente fazer os comentários. Bom, na sua pergunta sobre por que ele fala, né, sobre por que ele descreve o quarto, né? Isso é muito interessante. Tem uma das frases muito sutil desse capítulo que fala: em tudo simplicidade e previsão, conforto e leveza. Aí eu me lembro um pouco do estudo que a gente está fazendo hoje, né, da lei de igualdade. Né, o mínimo necessário é o que tem ali, é o que precisa, é o que traz o conforto, é tudo de boa qualidade, mas simples. Ele fala um pouquinho antes, né, sobre as cortinas tênues bailavam de manso aos ritmos do vento, que penetrava as venezianas diferentes, talhadas em substância semelhante ao cristal revestido de essência esmeraldina. Olha que bonito, né? Que coisa super simples, não tem nada super fantástico, mas é essencial para aquilo, né? Então, isso acho que traz a questão da necessidade. A utilidade. Da utilidade, exato. Obrigado. É isso. Não falou nada, né, como fala, torneira de ouro, né, e rococós. Isso da lei da igualdade e isso que a gente falou, né, de que o meu excesso, o meu supérfluo faz a necessidade do outro, isso mexeu tanto comigo, né? Porque quantas vezes a gente acaba abusando daquilo que a gente tem, né? Mais algum comentário? Para mim, o mais, assim, que me chamou mais atenção foi a dor que ela sentiu, né? O sofrimento que ela teve,
só de pensar, né? Só de se conectar com pensamentos, né? Porque ela não estava sentindo aquela dor, imagina assim, ela não tem mais corpo físico para aquela dor, né? Sim. E ela se retorcia, né? Então... Não tem corpo físico, Letícia. Que dor é essa? A dor está aqui. É na mente. E aí, se a gente voltar, por exemplo, cada um de nós tem uma história diferente. Então, sei lá, uma história de traição, ou uma história de aborto, ou o divórcio dos pais, ou o abandono de um pai ou de uma mãe, ou a morte de um ente querido. Se a gente volta para aquele momento, gente, você consegue chorar. Né? Não precisa ir muito longe. Nesses dias eu tenho acompanhado minha pressão, porque minha pressão tem ficado ali no limite, né, da hipertensão, enfim. E eu configurei equipamento, eu tenho um equipamentozinho aqui em casa e estava mal configurado. E a pressão estava leitura deu 18/13. Jesus. E eu fui dormir assim. Eu acordei de madrugada achando que eu ia morrer. Jesus. E aí eu assim, acordei passando mal, tendo, sabe, a sensação muito... Eu comecei a... quando eu li ela falando sobre isso, né, nesse capítulo, me lembrou imediatamente aquela situação que eu passei. E como é que eu melhorei? Rezando. Eu comecei a pensar, né, rezar, porque, enfim, né, ficar desesperado não ia adiantar, mas o desespero me levou àquela situação. No dia seguinte, eu comecei a pensar sobre o tema, falando, deixa eu reconfigurar esse aparelho. E estava alto, estava 13 e alguma coisa por 8, que abaixo até que estava boa. Mas é impressionante ver o poder do pensamento. Para mim é um exemplo claro de como a mente afeta o físico. Ali, para mim, foi a gota d'água. E diversas situações, né? Eu vejo, meu pai, ele teve crise de síndrome do pânico alguns anos atrás. E é muito disso, né? Ele foi, como é que ele melhorou? Com tratamento, conversando com o psiquiatra. Não foi remédio nenhum que ele tomou. Foram conversas que ajudaram ele a entender o que estava desencadeando aqueles desequilíbrios mentais. E ele melhorou, graças a Deus. Já faz 20 anos que ele passou, quase 20 anos que ele passou por ele. Um pouquinho menos, talvez, mas nunca mais teve um episódio. Né? O quanto é o poder da mente afetando diretamente o físico, né? É impressionante isso. Ontem eu estava falando, né, com uma amiga minha que trabalha da Califórnia, que trabalha com doença bipolar, né? E a gente trocando mensagem e tal, e ela estava comentando o spike que teve em casos de ansiedade e depressão agora no Covid. E foi interessante porque aí eu comentei, putz, eu vi isso aqui em casa, né? Eu coloquei as crianças para fazer terapia, eu voltei para terapia também para conseguir gerenciar tudo que estava acontecendo, né? Sem entrar com remédio. Exatamente o que você está falando, sem ter que tomar uma bombada. Por quê? Porque a mente da gente, a gente conseguindo trabalhar o que a gente está sentindo, os nossos medos, as nossas inseguranças, todo o lixo, né, os saquinhos de vômito que a gente carrega na bolsinha toda hora, a cadeia do Bruno ali atrás, bonitinho. E aí a gente limpa o pensamento e aí ajusta o corpo, né? Sem precisar entrar num remédio mais forte. É claro que existem casos e casos em que precisa realmente de uma ajuda, mas eu achei muito interessante quando eu comecei a ler a respeito de ansiedade, principalmente em relação aos meninos, e as pesquisas que eu estava lendo falando que o resultado de placebo com terapia era muito mais eficaz do que você entrar com remédio antidepressivo ou ansiolítico para uma criança. O quê? E eu vi a prova disso aqui em casa. Simplesmente por isso que você falou, simplesmente de conseguir falar e lidar com os problemas, né? Eu estou lembrando um outro item que a ciência acadêmica confirma, que é a pessoa que tem a perna amputada, o braço amputado, continua sentindo dor, sentindo coceiras, como se tivesse com a perna inteira.
reflexo da mente ainda, né? A mente ainda tem muitos mistérios para nós. Na palestra que eu vou falar, que eu vou fazer sábado sobre pensamento, isso que a gente consegue, né, trabalhar o nosso pensamento e criar a nossa própria felicidade, né? Emmanuel fala que o pensamento é o espelho da nossa vida. Olha que coisa impressionante essa frase. Tem um livro dele que chama Pensamento e Vida, livro pequenininho, capítulo pequenininho, gente, é bombástico. Para quem puder, Pensamento e Vida. Com certeza dá para baixar o e-book na Biblioteca Virtual Espírita, então acho que é bvespirita.com. Esse livro você lê 100 vezes e você aprende 100 vezes. E na introdução, Emmanuel fala isso, que a mente é o espelho da vida. É da vida. E aí é interessante porque eu dei aula sobre esse livro anos atrás, mas eu não tinha notado uma coisa. Porque, de novo, aquela coisa, cada vez que você lê o livro, você lê de uma forma diferente. Eles seguem o livro em sequência. Esse livro, ele usa como se fosse tinham pedido um livrinho que fosse rápido, para quem não tem tempo para ler. Então, ele falou assim, então tá bom, eu vou dar para vocês essa cartilha que a gente usa para quem vai encarnar e que não tem muito tempo e para ajustar aí os pensamentos. Então, tá bom pra gente. Então, é um livro para quem não tem tempo, esse livro. Não é um livro que tem muito lelelé. E ele fala, nessa sequência, nos capítulos, eles têm uma sequência, não é que nem o Fonte Viva, que vai para lá, volta para cá, não. Ele tem uma sequência. Eu não tinha notado que ele tinha uma sequência. Quando eu estava montando a minha aula, eu percebi que ele tem uma sequência. Ele tá seguindo um raciocínio, é uma história, né? Ele fala eu não sei como fala em português, dessas patterns que a gente carrega ao longo das encarnações, costumes, hábitos. Padrões. Né? Padrões, isso, padrões. E que a gente sempre volta para o padrão. Então, é importante a gente pensar nisso, porque a nossa tendência é voltar para o padrão. Qual o padrão? O padrão de vítima, o padrão de inferioridade, o padrão de escassez, o padrão de ter sido traída. E aí, por exemplo, nesse de ter sido traída, todas as vezes eu vou namorar alguém que me trai. Porque Deus quer? Não, porque no meu espelho eu estou refletindo o padrão. Que é uma coisa interessante. Como é que a gente muda esse padrão? É mudando a sintonia mental. A doença não vem porque Deus está falando, Ana, você tem que estar doente. Porque muitas vezes aquela doença veio, passou, mas eu continuo com o padrão. Enquanto eu continuar com o padrão, a doença vai vir, mesmo sem eu precisar mais. Olha que coisa absurda isso, gente. Enfim, outra dica aí para quem tiver aí sem o que fazer durante as férias e quiser ler um livrinho que vai sacolejar o chão, recomendo esse livro, porque Emmanuel realmente tem uma capacidade de abstração impressionante. Mais algum comentário antes da gente encerrar? Então, vamos encerrar? Jesus. Eu queria lembrar que o Haroldo tem feito palestras sobre esse livro. Ele também ama muito. É verdade, ele adora ele. Mas o Haroldo, ele adora Emmanuel, né? Então, ele pega, por exemplo, o Caminho da Luz. Por exemplo, ele vai dar uma palestra, ele começa o Caminho da Luz, ele só lê 3 parágrafos e dá palestra de 2 horas. Então, o conteúdo é tanto que ele consegue, ele vai lá, e aí junta o conteúdo do Emmanuel com o conteúdo infinito que o Haroldo tem, e aí ele consegue dar uma palestra inteira só na introdução do primeiro capítulo, que é também, para quem quiser escutar essa palestra do Caminho da Luz, também além das palestras do pensamento, legal, vale a pena. Essa daí é fenomenal.
Bom, vamos então encerrar agradecendo ao Mestre Jesus por essa oportunidade de despertamento consciencial. Eu acho que esse livro está sendo um despertamento consciencial para a gente num momento tão intenso como que a gente está vivendo no aspecto mental, né? Mais do que o aspecto físico até, porque todo mundo que está aqui está saudável, mas não significa que a gente esteja saudável mentalmente. E esse livro vai mostrar para a gente a nossa responsabilidade em relação aos nossos pensamentos e a consequência de pensar o bem e a consequência de pensar o mal. Obrigada, mestre, pela essa oportunidade de aprendizado, porque nós sabemos que quando a gente abre esse canal de comunicação com a esfera celeste, esses espíritos superiores, é como se a gente recebesse bálsamos de energia purificadora, curadora, para o nosso corpo físico, para o nosso corpo mental também. Cuida dos nossos familiares, cuida das nossas preocupações, protege o nosso grupo. Em especial nessa noite, André Luiz, nós te pedimos pela Gisele, que amanhã vai fazer um procedimento, que os teus mentores, que a tua equipe possa estar junto e que seja feita a tua vontade, Senhor, aqui na terra como nos céus. Graças a Deus. Graças a Deus, Jesus.